Não, doa quem doer, que esse Bolsonaro é uma cria do Satanás, agora eu tenho certeza. Esse homem é o demônio que veio para acabar o Brasil. Gasolina hoje, 8,20. Agora me diz se tem pobre que aguenta andar de carro. Me diz se tem pobre que aguenta trabalhar de carro, pagar gasolina de 8,20. Um tanque de gasolina com 45 litros deu R$ 370 agora. Ou você come ou você anda de carro. Pobre vai andar de jumento, de bicicleta se tiver, ou então de pé. Esse Bolsonaro, ele veio foi com um cão. Porque nunca na história do Brasil teve gasolina de 8,20. E ainda tem pobre que fala dessa miséria. Por isso que minha avó dizia que todo castigo para pobre é pouco. Pobre, quanto mais levar fumo é melhor. Porque pobre é igual a cachimbo. Quanto mais fumo, fumaça dá. Você tá entendendo? Porque tem pobre desgramado, pobre miserável, que não tem nem o que comer e falando em Bolsonaro. Nós temos que tirar esse presidente sem futuro, porque esses bolsonaristas ainda vai dizer é SMS, é o governador cobrindo o sol com a peneira, é uma má administração, é que nós não temos líder, nós temos um psicopata, um doente mental. Esse Bolsonaro é um presidente mais fuleiro que o Brasil já teve até hoje. Muito obrigado a todos. Oi, gente. Pois é, a indignação é absolutamente justificada. O preço da gasolina disparou, 18% de aumento, né? 18,8% de aumento. Diesel disparou, 24,9% no diesel. Gás de cozinha também aumentou bastante e isso está espremendo a população mais pobre, então a indignação é absolutamente justificada. Eu teria apenas 2 reparos rápidos a fazer na fala desse senhor que viralizou no dia de ontem, não é? E absolutamente justificável a revolta dele, né? 2 só comentários, né? Eu acho que o cão talvez não mereça essa comparação com o Bolsonaro, né? Porque o cão, claro que é uma alegoria que ele faz ao anjo caído, né? O cão não manteve a política de preços do Michel Temer, o cão não ignorou a pandemia, o cão não avançou medicamentos, ficou defendendo o uso de medicamentos com ineficácia comprovada contra uma doença, o cão não foi contra a vacinação de crianças. Assim, o cão não tem diversas responsabilidades que o Bolsonaro tem. Então, talvez a comparação seja injusta com o cão. Mas, tendo dito isso, tem um outro reparo que eu farei. Assim, ele fala sobre os pobres que continuam apoiando o Bolsonaro e quer que eles sofram e tal. Eu entendo a indignação dele, entendo a revolta dele, mas, segundo minha esposa, eu tenho um coração muito generoso e tal, e eu não compartilho desses sentimentos porque eu lamento sobre essas pessoas, porque eu acho que são pessoas que foram enganadas, alvo de lavagem cerebral. Então, elas muitas vezes são enganadas, inclusive com o uso da religião e das emoções delas, e elas continuam apoiando esse governo, mesmo diante de todas as evidências, muito por causa disso. E o meu coração generoso não quer que essas pessoas sofram, quer que essas pessoas percebam o quão danoso esse governo tem sido para a vida de todos os brasileiros e se juntem à luta contra ele. Eu sei que muitos não vão fazer isso, mas vamos tentar alargar o máximo que for possível o número de pessoas a se unirem nessa luta contra esse governo. Trazendo detalhes sobre o aumento do preço, né? O aumento do preço da gasolina, né? A gasolina vai passar de 3,25 vendida pela Petrobras às distribuidoras para 3,86 por litro. O diesel vai de 3,61 para 4,51 por litro na venda da Petrobras a distribuidoras. Aí a distribuidora ainda acrescenta o lucro e o preço fica daquele jeito que vocês viram, né? Além dos custos da distribuidora e tudo mais, né? O valor do gás de cozinha também vai subir. O preço médio da venda do insumo vai sair de 3,86 para 4,48 por quilograma, um aumento muito grande do gás de cozinha que vai ter um impacto terrível na vida da população, especialmente na vida da população mais pobre. Sempre são os mais pobres que sofrem mais por causa disso. E quando a gente examina a nota da Petrobras sobre o aumento, a gente percebe que a manutenção são 2 os fatores, né? O que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia e a manutenção da política de preço do governo Temer. Disse a nota da Petrobras:
A redução na oferta global de produto ocasionada pela restrição de acesso a derivados da Rússia, está do lado do conflito, regularmente exportado para países do Ocidente, faz com que seja necessária uma condição de equilíbrio econômico para que os agentes importadores tomem ação imediata e obtenham sucesso na importação de produtos de forma a complementar o suprimento de combustíveis para o Brasil. Mas isso acontece porque o preço no Brasil é conectado com o preço internacional. E aí vocês podem estar se perguntando, mas André, por que o Bolsonaro manteria essa política de preços se isso, além de prejudicar o povo mais pobre, vai diminuir a popularidade dele? Vídeos como esse vão mostrar a responsabilidade, né, do Bolsonaro nisso. E eu respondo para vocês por que o Bolsonaro faz isso. Por que o Bolsonaro sacrifica a população mais pobre e a classe trabalhadora em nome do quê? Em nome dos seus financiadores de campanha, em nome dos seus aliados do mercado financeiro, em nome daqueles que querem que a política de preços seja mantida, porque essa política de preços da Petrobras favorece os lucros e beneficia esses setores. É possível que Bolsonaro, num ato desesperado, nos próximas semanas ou meses, por causa das eleições, ele modifique a política de preços da Petrobras. Mas por que ele não modificou nos últimos 3 anos? É possível que ele modifique, não é uma garantia que ele modifique. Mas se ele modificar, vai ser uma atitude desesperada por motivos exclusivamente eleitoreiros. Vai ser porque ele vai tentar usar isso, ou ele vai tentar fazer, ou mudar a política de preços, ou fazer alguma outra engenharia de subsídios, mas ele vai tentar de tudo. Existe essa possibilidade que ele tente fazer isso para angariar votos, conseguir algum tipo de subida no ponto de vista das pesquisas, né? Na intenção de voto para a eleição no final do ano. Mas aí vale lembrar que durante os últimos 3 anos ele manteve essa política de preços. E hoje ele denuncia. E ele manteve porque ele serve, porque ele é um servidor, não do povo brasileiro, mas dos interesses das grandes corporações empresariais, dos empresários e do mercado financeiro que apoiaram ele. O patrão de Bolsonaro não é o eleitor brasileiro que votou nele. Lamentavelmente, muitos brasileiros votaram nele. E espero que muitos já estejam arrependidos. O ideal é que todos que votaram nele estejam arrependidos. Porque ele precisa ser derrotado nesse ano. Eu alertei para muito do que eu estou falando agora em 2018. Eu falei para as pessoas, né, em vídeos, vários vídeos, alertando que a indicação de Paulo Guedes significaria que Bolsonaro estaria servindo aos interesses das grandes corporações empresariais. E esse episódio, em relação ao preço dos combustíveis, é apenas mais uma prova de quem são os verdadeiros patrões de Bolsonaro. É por isso que o bolsonarismo precisa ser derrotado esse ano. O ideal teria sido que ele não tivesse ficado esse tempo todo na presidência. Que tivesse acontecido o impeachment. Que ele tivesse sido parado muito antes. Eu cheguei a fazer um abaixo-assinado aqui e teve muita gente que se mobilizou, muitos pedidos de impeachment. Mas o Congresso, a gente sabe, com seu clientelismo, não avançou nesse aspecto. E as outras instituições também comeram mosca nesse aspecto. Pois bem, nesse ano, resta o instrumento do voto para operar a derrota definitiva do bolsonarismo e muito importante de ser operada. Não só na eleição presidencial, mas também no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado. E eu torço para que vocês estejam juntos comigo nessa luta. Sei que a maioria de vocês que assistem meus vídeos estão. E se vocês querem me ajudar, eu peço que vocês divulguem o meu curso sobre George Orwell e se inscrevam nele, que é a forma como a gente está ampliando a conscientização aqui no canal, não é?
Mais informações estão no link no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.